Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa é a nossa segunda exposição. Começamos na semana passada a expor esta carta. Só um segundo aqui que fechou. Ok. Começamos a expor aqui na semana passada esta carta e com a graça de Deus nós estaremos prosseguindo com esta exposição e aprendendo da palavra do Senhor, e tem sido uma bênção ser alimentados espiritualmente através das exposições dos livros da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos a tua iluminação, Deus, para expor a tua palavra e também para compreendê-la, Pai. Que teu Espírito Santo nos assista e que o Senhor seja glorificado nessa manhã através da tua voz alcançando os nossos corações. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses 3 versículos que nós lemos aqui, que é a nossa porção de hoje, eles dão início ao conteúdo, ao corpo dessa carta, e eles são como que um resumo da argumentação da carta inteira. O apóstolo Paulo, ele faz isso em outros momentos, por exemplo, lá em Romanos 1, ele também faz um resumo de tudo aquilo que ele vai falar na carta aos Romanos, e aqui em 2 Coríntios, essa porção é o resumo daquilo que é o tema da carta como um todo. E uma das questões centrais que Paulo vem confrontar aqui nessa carta é o fato de que alguns coríntios, eles andavam questionando a sua integridade. Estavam duvidando, inclusive, se o apóstolo Paulo era um apóstolo verdadeiro. E aí o apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai se defender, mas não com um fim primeiro em si mesmo. Ele vai se defender em nome do ministério de Deus, em nome da própria glória do Senhor, pela santidade do nome de Deus, a quem Paulo e a sua equipe estavam servindo. Quando o apostolado do apóstolo Paulo era questionado, o que estava sendo solapado ali era todo o ensinamento da graça que o apóstolo Paulo estava ali ministrando àquelas igrejas. E ali alguns inimigos do evangelho, alguns inimigos do verdadeiro evangelho, inimigos também do apóstolo Paulo, eles vêm ensinando falsas doutrinas, e se essas falsas doutrinas ganham o coração daquela igreja, não é uma questão de que o apóstolo Paulo vai ficar descredibilizado, mas o verdadeiro evangelho, ele seria colocado de lado e seria abraçado ali um falso evangelho. De forma mais imediata, haviam também algumas acusações feitas ali ao apóstolo Paulo, que ele também vai se defender em relação a essas acusações. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele havia dito que voltaria em breve ali àquela igreja, como se ele tivesse ali agendado uma volta à igreja dos Coríntios, e ele, por razões de sabedoria, ele escolheu não voltar àquela igreja naquela data.
E as pessoas começaram a acusá-lo de uma pessoa instável, de uma pessoa descompromissada, de uma pessoa complicada. Basta dar um motivo para que as acusações se levantem. E as pessoas estavam fazendo isso. E o contexto imediato desse trecho que a gente leu é Paulo se defendendo, inclusive, aquilo que vai ser colocado aqui no próximo sermão, domingo que vem, o outro, porque domingo que vem vai ter só um culto, tá certo? Vamos ter o nosso almoço, então vai continuar no domingo que vem o outro. O apóstolo Paulo, ele se defende disso. Ele também vai falar do seu sofrimento como apóstolo, como algo que é lícito, como algo que é inclusive esperado por parte dos seguidores de Cristo. Se Jesus Cristo sofreu, nós também sofremos juntamente com Ele, e é motivo muitas vezes de orgulho do povo de Deus, de sofrer em nome de Jesus. Mas as pessoas estavam se levantando e dizendo: se Ele fosse um apóstolo verdadeiro, Ele não estaria sofrendo. É mais ou menos como a teologia da prosperidade, que está dentro das igrejas neopentecostais dos nossos dias, onde parece que o sofrimento é algo que mostra que você não tem espiritualidade, que você não está triunfando na vida espiritual, e é por isso que você sofre. Então todo aquele movimento para fazer você parar de sofrer, certa igreja usou esse slogan durante muito tempo: pare de sofrer, como se o sofrimento fosse algo que deteriorasse a imagem de alguém. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar como o ministério dele como apóstolo é um ministério, sim, que o leva a muitos sofrimentos, mas esses sofrimentos são para a glória de Deus. Ele também vai defender a sua decisão de se sustentar com o seu próprio trabalho como artesão. O apóstolo Paulo, ele, evitando as más línguas, ele decide trabalhar com as próprias mãos. Ele também, para não ser pesado para aquela igreja, ele decide trabalhar com as próprias mãos. Então, meio tempo, ele trabalhava como artesão, fazedor de tendas, e no outro tempo, ele trabalhava como apóstolo, realizando ali o seu ministério. E o seu fim era um fim que glorificava a Deus. Ele não queria que o evangelho ele fosse mal falado. Ele não queria que seu ministério, no seu ministério, ele sofresse a acusação, por exemplo, de ser alguém interesseiro. Porque era o caso dos falsos mestres que estavam ali circundando a igreja ali. Eles eram interesseiros, eles sugavam ali daquela igreja. O apóstolo Paulo, ele estava exatamente mostrando que a postura dele era diferente, que ele não poderia ser acusado de alguém interesseiro, mas a vida dele mostrava o contrário. Por fim, o apóstolo Paulo aqui, ele está defendendo de fato o seu apostolado em nome do evangelho. Como falamos aqui, o apóstolo Paulo, num contexto mais imediato, se você ler alguns versículos depois, ele está justificando a razão pela qual ele alterou a sua agenda para chegar ali àquela igreja. Mas lembre-se, esse trecho podemos assim afirmar, um resumo. É a tese que vai fazer depois ele explicar a tese de toda esta carta. Então, munidos aí desse conhecimento contextual, vamos diretamente agora para o texto que nós lemos. E esse texto ele vai trabalhar pelo menos 3 princípios que merecem cuidadosa atenção nossa e que merecia cuidadosa atenção as pessoas ali da igreja dos Coríntios. A primeira coisa que ele vai falar aqui, e vou citar as 3, é a importância de uma consciência limpa. A segunda coisa, a prioridade da graça. E a terceira coisa, o devido lugar do orgulho. Tudo isso nós podemos entender falando sobre um ministro de Deus, sendo também um ensino para toda a igreja, mas pensando aqui como
aplicação para nós. Se nós temos um ministério, nós devemos entender esses 3 aspectos ao realizar o nosso ministério, porque eram 3 aspectos que o apóstolo Paulo e a sua equipe prezavam e que fazia com que eles sempre fossem íntegros ao realizar o ministério deles. Uma consciência limpa, a prioridade da graça e o devido lugar do orgulho ali em seus corações. Então, em primeiro lugar, a importância de uma consciência limpa, versículo 12. O apóstolo Paulo diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. O apóstolo Paulo, ele em vários momentos, não só nessa carta, mas em outras cartas, ele vai citar a doutrina da consciência, um ensinamento sobre a consciência. E ele vai mostrar que a consciência que cada um de nós aqui tem, ela deve ser algo que deve ser bem cuidado. A nossa consciência deve ser muito bem tratada, ela deve funcionar devidamente. Por quê? Porque ela desempenha um papel essencial na vida cristã, assim na vida de Paulo, mas também na vida da igreja. Quando nós fazemos as nossas decisões morais no nosso dia a dia, nós fazemos baseados na nossa própria consciência. O apóstolo Paulo, quando ele toma as suas decisões, e aqui lembrando da decisão de não mais ir naquele dia agendado para a igreja dos Coríntios, ele decide ir em um outro momento, ele decide antes disso enviar mais uma carta. O apóstolo Paulo se comunicava por cartas, vimos isso aqui na semana passada. Ele decide enviar uma carta e ir posteriormente com objetivos de sabedoria ali para aquele lugar. Então, ele tinha uma consciência limpa das suas intenções e de por que ele tomou aquela sua decisão. Então, uma consciência é algo que deve embasar as nossas decisões, inclusive para o momento quando alguém nos acusa de algo e nós sabemos na nossa própria consciência de que aquela decisão que nós tomamos não foi por causa daquelas acusações que estão sendo levantadas ali. O apóstolo Paulo, ele em mais de uma ocasião, como eu citei aqui, ele se vale desse testemunho interior da sua consciência, provando a sua confiabilidade. Por exemplo, em Romanos 9:1, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. A minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. A ideia e o ensinamento da doutrina da consciência não é para que a gente confie 100% na nossa consciência. Afinal de contas, nós somos seres que ainda temos uma natureza pecaminosa, por mais que já sejamos novas criaturas e que o Espírito Santo já habite em nós, nós não devemos confiar na nossa consciência por ela mesma, mas entendendo que temos alimentado o nosso coração com a palavra de Deus, que nós temos usado os meios de graça para aumentar o nosso conhecimento. E aqui conhecimento não é só teoria, é também teoria, mas é vida prática, conhecimento de quem é Deus, caminhada com Deus, meditar na palavra do Senhor dia e noite, como fala o salmista, ouvir a voz do Espírito Santo que fala na palavra. Isso vai ensinando a nossa consciência, e a nossa consciência ela começa a trabalhar para a glória de Deus. Nossa consciência começa a nos avisar quando nós vamos pecar, quando alguma decisão que a gente está tomando é incoerente com aquilo que Deus nos ensina. É por isso que nós devemos tratar muito bem a nossa consciência, porque quando nós tratamos mal a nossa consciência, nós estamos
treinando-a para nos passar mensagens falsas, para nos trazer falsa paz diante de uma decisão. Quando nós calamos a voz do Espírito Santo, que fala pela palavra, quando rejeitamos a sua voz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, nós vamos ensinando a nossa consciência a ser enganosa. E esse é um problema. Mas a proposta do apóstolo Paulo aqui é que tenhamos uma boa consciência. Uma consciência que é tão eficaz para o ministério do apóstolo Paulo, porque ele a trata bem, porque ele mergulha a sua consciência na palavra do Senhor, ele desenvolve essa boa consciência. E isso se torna útil para o seu ministério, porque sempre que ele lembra das motivações que o leva a tomar as suas decisões, ele está em paz, ele está tranquilo, ele sabe que as acusações que se levantam, elas não têm base bíblica, porque a sua consciência é bíblica. Então, na nossa vida, irmãos, precisa ser assim também. Nós devemos mergulhar a nossa mente na palavra de Deus. Devemos estimar a voz do Senhor em nossas vidas. Devemos deixar de lado a preguiça, estudar mais a palavra de Deus. Devemos frequentar mais a igreja, ouvir a ministração, as explicações, as aulas do crer que temos aqui, que a gente vai anunciar como é que vai funcionar esse ano. São coisas às vezes que precisam de trabalho para entendermos, mas quando nós encharcamos a nossa vida com entendimento bíblico, sim, por mais que as pessoas se levantem contra nós, nós estaremos agindo conforme uma boa consciência ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa é uma primeira marca de um ministério íntegro, do ministério do apóstolo Paulo. A segunda marca, ela vai apontar para a prioridade da graça na vida de um ministro cristão, na vida dos crentes, ou na vida de alguém que, sendo crente, realiza ministério de uma maneira ou de outra. É claro que aqui ele está falando de uma forma mais direta em relação ao seu apostolado, em relação àqueles que estavam com ele, trabalhando em sua equipe. Era necessário priorizar a graça de Deus em seu ministério para que ele fosse irrepreensível. O texto diz, ele continua dizendo o seguinte: de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente, para convosco, em santidade e sinceridade diante de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, nós temos buscado santidade. Nós, à luz da palavra de Deus, temos buscado ser irrepreensíveis. Nós temos buscado andar como Cristo, viver a vida que Cristo viveu. E nós somos sinceros, nós não estamos aqui fazendo teatro. Assim, lembra dos fariseus, que eles se apresentavam com uma capa de santidade, mas o Senhor Jesus, que conhecia os corações, dizia: vocês não passam de sepulcros caiados. Está todo bonito por fora, está todo pintado, está todo caiado ali, mas por dentro só existe morte, só existe podridão. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós somos aquilo que nós falamos para vocês, aquilo que nós escrevemos em cartas, é sincero, é aquilo que a gente vive em santidade. E a nossa postura não é com base em sabedoria humana, mas é baseada na graça divina. A ideia aqui é que existem duas formas de conduta. Uma que depende da sabedoria mundana e outra que confia na graça de Deus.
E ao interagir ali com aquela igreja dos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele foi tentado a agir pela carne. Ele foi tentado a não agir com um amor transbordante. Ele poderia racionalizar e encontrar razões que justificassem a ele para que ele não continuasse se envolvendo com aquela igreja que tanto batia nele, que tanto acusava ele. Mas o apóstolo Paulo, ele pensa assim: eu não vivo pela sabedoria humana. O meu raciocínio não deve ser baseado em mim mesmo, mas o meu raciocínio deve ser baseado na sabedoria divina e na graça que Deus derrama, nesse favor imerecido que Deus começa a derramar em nós na salvação, mas é um favor imerecido que Ele continua derramando na vida do apóstolo Paulo, na vida da sua igreja, na nossa vida diariamente. Lembra quando o apóstolo Paulo ele pede para que Deus tire o espinho da sua carne? Ele ora por 3 vezes, e o que é que Deus diz para ele? Não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha graça na sua vida, ela vai te aperfeiçoar na fraqueza. Aí ele diz: então me gloriarei, esse termo a gente vai ver aqui hoje, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Essa é a graça de Deus sendo derramada na vida do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós não estamos fazendo ministério aqui nessa cidade, nessa igreja com tantos desafios. Nós não estamos fazendo isso por carnalidade, por interesse, combatendo mal por mal, querendo manipular as coisas, nada disso. Esqueçam toda a sabedoria humana. Nossa sabedoria se baseia na graça de Deus. E Deus tem nos dado graça para enfrentar situações difíceis no meio do rebanho. O apóstolo Paulo, como se ele estivesse dizendo isso, é a graça de Deus que nos faz amar vocês e progredir pastoreando vocês, ao contrário dos falsos mestres que estão entre vocês por interesses gananciosos. O apóstolo Paulo assim se porta daquilo, ou se porta dentro daquela igreja. Então a escolha de depender da graça de Deus e não da sabedoria humana reflete a determinação de Paulo em fazer aquilo que é correto e não aquilo que é fácil ou conveniente. O apóstolo Paulo estava certo de que Deus sempre provê os recursos e as forças para aqueles que entregam o seu caminho a Ele. A bondosa provisão de Deus e o seu suprimento de graça jamais se esgotarão para os seus servos fiéis. Isso tem tudo a ver conosco. Continue agindo pela sabedoria de Deus. Continue dependendo da graça de Deus. Não haja pela carne. Por mais que você possa encontrar razões racionais para finalmente dizer: agora eu vou fazer do meu jeito. Agora essa pessoa vai ver aquilo e eu vou dizer a ela o que é correto. E nós somos tentados a responder às pessoas que nos perseguem dessa maneira. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que se nós somos servos do Senhor, devemos continuar na dependência da graça de Deus. Essa é a segunda marca de um ministro cristão: viver não pela carne, não pela sabedoria humana, mas sempre fortalecido pela graça. E em terceiro e último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo ele vem mostrar o lugar apropriado do orgulho na vida do ministro cristão. Qual é o lugar apropriado do orgulho? De bate pronto você vai pensar: não existe lugar para o orgulho na vida cristã, e a gente vai ver sobre isso aqui agora. Versículo 13 diz: porque nenhuma perdão, queridos, deixa eu tomar aqui um gole de água. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes
e bem compreendeis. Ele vai explicando aqui que ele vem se comunicando com essa igreja através de cartas, e a forma, o conteúdo daquilo que estava sendo escrito dava para ser compreendido por aquelas pessoas. E ele continua dizendo: e espero que o compreendereis de todo. Aqui ele está falando, espero que vocês compreendam nesse momento. Por quê? Porque os falsos mestres estavam deturpando aquilo que Paulo estava ensinando e colocando confusão na mente daquela igreja sobre o conteúdo que o apóstolo Paulo escrevia. Então, quando nós, por exemplo, nos expressamos de alguma maneira, num grupo de WhatsApp de repente, e você digita ali aquele texto, e você percebe que as pessoas entenderam ali tudo errado, por mais que você tenha escrito tudo certo. Às vezes as motivações do coração, a forma como aquelas pessoas que estão lendo estão naquele momento, pode fazer com que elas compreendam errado aquilo que foi escrito. E isso estava acontecendo ali com o apóstolo Paulo. Ele estava sendo compreendido de forma errônea, e estava tendo também o prejuízo desses falsos mestres que pegavam aquele conteúdo e começavam a minar os ensinamentos. E eu volto a dizer, não é que eles estavam minando os ensinamentos de Paulo. Quando eles minavam os ensinamentos de Paulo, eles estavam minando o verdadeiro evangelho. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, escolhido diretamente por Jesus Cristo. Lá na sua conversão, lá na visão, na estrada de Damasco, o próprio Senhor Jesus aparece a ele e o estabelece ali como o 13º apóstolo, como vimos aqui na semana passada. Os ensinos do apóstolo Paulo não diziam respeito a ele mesmo, mas àquele que o enviava, ao Senhor Jesus Cristo. Esse ensino de Jesus Cristo estava sendo ali deturpado. Então ele diz: espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória. Em parte vocês sabem disso. Tem alguns que já entenderam que o meu ministério apostólico deveria ser motivo de orgulho para vocês, mas como igualmente vocês são a nossa glória. A igreja era a glória de Paulo no dia de Jesus, o nosso Senhor. Então, se a gente lê assim de primeira, essa parte a gente não consegue entender. O apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas deveriam sentir orgulho de tê-lo como apóstolo. Sim, o apóstolo Paulo está dizendo que eles deveriam se orgulhar naquele ministério, em tudo aquilo que estava sendo ensinado, em todos os sinais que estavam sendo feitos ali pelo próprio Deus. Não era o poder do apóstolo Paulo exatamente, mas era Deus usando o seu ministério apostólico, era Deus usando os seus dons, era Deus usando a sua sabedoria. E o fato daquela igreja ter um mestre, ter um apóstolo, ter alguém que levava o evangelho a sério e que ensinava a verdade, deveria sim ser motivo de orgulho para aquela igreja. Aquela igreja não deveria se orgulhar de um falso mestre, de alguém que pervertia o caminho, os ensinamentos e a moralidade da igreja. Essa igreja deveria ter vergonha dos ensinamentos que desvirtuavam do verdadeiro evangelho, mas daquele que ensinava verdadeiramente, autorizado por Deus. A igreja deveria se orgulhar, sim, de tê-lo como apóstolo. Nós somos a vossa glória, mas não é só isso, vocês são a nossa glória, porque no final de tudo ele vai falar sobre isso na sua carta. É honroso para o apóstolo Paulo sofrer, é honroso para o apóstolo Paulo sofrer os sofrimentos de Cristo, pagar o preço, ser levado à beira da morte e no final da sua vida ser levado à morte, literalmente falando. Para ele era um orgulho fazer isso pela igreja, porque a igreja era o orgulho do apóstolo Paulo.
Mas nós podíamos questionar e dizer, será que isso não poderia subir ao coração do apóstolo Paulo? E ele idolatrar a igreja, ou a igreja idolatrar o apóstolo Paulo? Sim, isso poderia acontecer. É por isso que o ensinamento desse ponto aqui é que o orgulho ele tem um lugar apropriado. É que o orgulho, existe o orgulho ruim, existe o orgulho que é bom. Então, para entendermos melhor, o orgulho do qual o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1,14 se refere à validação apropriada que um crente expressa em relação ao outro a respeito do seu serviço fiel. É como se o Entre Nós fizesse uma cantina maravilhosa e a gente tivesse o prazer de desfrutar de tudo aquilo que foi feito ali naquela noite, e a gente olhando para aquela equipe dissesse, olha, como pastor dessa igreja, eu me orgulho de ter um ministério como esse, tão abençoado, que faz um trabalho tão sério, um trabalho tão dedicado. Ou um irmão da igreja dissesse a mesma coisa, não há problema nisso, meu irmão, não há problema nenhum. Você está simplesmente reconhecendo a graça de Deus na vida daqueles irmãos, os talentos que Deus deu na vida daqueles irmãos, e nós podemos nos alegrar, podemos nos gloriar na vida daqueles irmãos. Isso, desta maneira, não é idolatria. Em Gálatas, Paulo fala de modo aprovatório, aprovando indivíduos que se orgulhavam de si mesmos, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Então, haviam pessoas que, se comparando com outras naquele contexto, eles estavam se achando. Pessoas que estavam dizendo assim, olha, em relação a fulano, a cicrano, eu estou melhor do que eles. Eu estou aqui na crista da onda, vejam o que eu faço, vejam as minhas obras. E ele estava se gloriando de forma idolátrica e colocando pessoas para baixo para se sobressair em relação àquelas pessoas. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente fofoca. Quando a gente fala mal de alguém, na verdade a gente está falando bem da gente mesmo. Já parou para pensar nisso? Falar mal de alguém é falar bem de si mesmo numa proporção idolátrica. Nós estamos nos idolatrando. E a gente se sente bem quando a gente fala do outro, porque a gente pensa, eu não sou assim. Eu sou melhor do que esta pessoa. Esse tipo de orgulho é condenado nas Escrituras sagradas. Mas o que Paulo está aprovando aqui em Gálatas são aqueles que, olhando para a sua própria vida, entendem o agir do Espírito Santo, entendem que Deus está os edificando, entendem que quando eles olham para trás, eles não são mais os mesmos, mas a graça do Senhor tem conduzido a vida dele, tem conduzido a vida da sua família, e ele diz, glória a Deus, porque eu não sou mais o mesmo, eu me alegro por aquilo que Deus está fazendo no meu coração. Esse tipo de orgulho, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que, sem se comparar com ninguém, essa pessoa está se orgulhando de forma aprovada, porque ele se gloria naquilo que Deus faz, mas ele não deixa de reconhecer que ele não é mais o mesmo, e ele está feliz com isso. Para ilustrar um pouco mais, quero trazer alguém maior para falar um pouco sobre esse ponto. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: o orgulho é o principal dos 7 pecados capitais e o pecado original, lá do Éden. Lewis disse bem, a maldade fundamental, a perversidade suprema é o orgulho, lascívia, ira, cobiça, embriaguez e tudo mais, são pequenas picadas de pulga em comparação ao orgulho. Embora devamos guardar nossa vida diligentemente desse mal, existe uma forma saudável de orgulho. Preste atenção. Considere os seguintes exemplos. O lema dos fuzileiros navais, isso no contexto dele, diz o seguinte: os poucos, os orgulhosos, os fuzileiros navais.
Então basta você lembrar daquilo que os fuzileiros navais realizam e você vai entender que eles estão se orgulhando não é de uma coisa fútil, mas de um heroísmo, de algo que faz bem a toda a sua pátria, e eles, como uma corporação, eles se orgulham daquilo que eles fazem, e não há nenhum problema nisso. Ele também cita o orgulho de um pai ao ver sua filha recém-nascida. Qual é o pai, qual é a mãe que, ao olhar para o seu filho recém-nascido, diz assim: que coisa boa, que orgulho eu tenho de ter esse filho, de ter aqui essa filha. E por fim, o orgulho, ele exemplifica o orgulho de um enfermeiro que recebe o seu diploma, ou de um médico que recebe o seu diploma depois de uma grande jornada de formação, e quando ele olha para aquele diploma, ele se sente orgulhoso. É claro que para a glória de Deus. Esse tipo de orgulho, irmãos, ele é o tipo de orgulho que seria saudável. É claro que nós devemos sempre pedir para que Deus sonde o nosso coração, porque nós podemos transformar um orgulho saudável em idolatria. Na verdade, a gente pode transformar tudo. As coisas boas que Deus criou, nós sempre podemos transformar em idolatria, mas nem por isso a gente cancela as coisas boas que Deus criou. Esse sentimento de se orgulhar do bem foi Deus que nos deu. Então, irmãos, resumindo, o apóstolo Paulo, ele defende o seu ministério aqui com interesses na glória de Deus, com interesses no evangelho da graça, em proteger esse evangelho. E para isso ele fala da importância de uma consciência limpa e coerente com a vontade de Deus. Ele fala da prioridade de viver e de agir sempre dependendo da graça e não de artifícios e garantias humanos. E ele ensina o devido lugar do orgulho mútuo entre ministros e a igreja, orgulho que se baseia em Deus e orgulho que une as pessoas ao invés de separá-los. Tudo isso era diferente daquilo que os falsos mestres viviam e ensinavam, e de muitas maneiras prejudicavam a igreja ali. Portanto, devemos atentar, nós que servimos, nós que somos ministros do Senhor o tempo inteiro, devemos atentar para esses 3 valores da integridade ministerial. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e a praticar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela maravilha da Tua palavra. Porque sempre que a gente para destrinchá-la, sempre que a gente para anotar, para fazer com que aquelas coisas entrem em nossa memória, para pedir que Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-las de fato como o Teu ensinamento é, nós sempre nos surpreendemos, nós somos edificados, nós encontramos alimento espiritual, Pai, para o nosso dia a dia. Eu te peço, Senhor Deus, pela Tua igreja, pelos Teus servos aqui nesta manhã, que eles sejam ministros fiéis do Senhor, sem temer nada, por viverem uma vida reta, baseada na graça do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.